Gostou do CPAC, Gerson? Gostei muito. Eu falei para algumas pessoas, inclusive eu gravei hoje para a TV Flórida um resumo de 15 minutos e falei sobre a perspectiva dos Estados Unidos, né, da política norte-americana, e falei também da participação do Eduardo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro. E se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria o seguinte: o Bolsonaro que eu vi em Orlando e em Boca foi outro Bolsonaro que eu encontrei lá em Washington. Ele estava muito à vontade e estava num ambiente muito grande, né, com muito bem, e, no entanto, me parece que ele está pronto aí para voltar, na minha opinião. Você sabe que eu vou falar umas coisas aqui com vocês de bastidores. Eu acabei passando bastante tempo com o presidente Bolsonaro lá. E é engraçado porque ele não tem ideia da dimensão dele aqui nos Estados Unidos. E eu confesso a vocês que mesmo eu, que acompanho a política americana com profundidade e a brasileira também, eu não tinha ideia de que o Bolsonaro era tão popular nos Estados Unidos. Eu estava na área, eles têm lá um Platinum Lounge, que é onde ficam uma espécie de área VIP, onde ficam as pessoas que vão falar. E eu acabei entrando lá com alguns amigos e fiquei lá na área VIP. E na hora que o Bolsonaro foi pro palco falar, eu estava no meio da conversa com um jornalista da Epoch Times, e eu não quis terminar a conversa, porque ele vai antes para ficar lá esperando e tal. E eu fiquei lá dentro, falei, não, eu vou ver o discurso aqui pela televisão. Engraçado, né? Ir pro CPAC para assistir o discurso do Bolsonaro pela televisão. Mas o que eu achei interessante foi que todo mundo da área VIP parou para ouvir o discurso do Bolsonaro, e isso não tinha acontecido com ninguém. Ninguém. E quando o Trump falou, isso depois ficou mais claro, que quando o Trump falou, e ele saudou as pessoas presentes, o Bolsonaro foi disparado mais ovacionado. E quando saía pelos corredores, não só para brasileiros quanto para americanos, o Bolsonaro era a figura mais, tirando o próprio Trump, era a figura mais concorrida ali, mais concorrida do que outras grandes figuras do Partido Republicano. Então eu fiquei absolutamente impressionado com isso. Muito, muito impressionante. Vamos lá, vocês querem começar por onde? Essa semana é uma semana cheia, vocês querem começar por onde? Vocês querem começar por joia de Bolsonaro? Vamos fazer um ambiente democrático aqui. Qual é a pauta? Primeira pauta que vocês querem conversar? Vocês querem conversar sobre Ortega? Vocês querem falar sobre descriminalização de drogas, que tem ministro agora defendendo descriminalização de drogas? Vocês querem começar por onde? Teve mais soltura do Alexandre de Moraes agora das mulheres. Desculpa, Fernão, fala, diga. Deixa eu dar meu pitaquinho sobre esse CPAC aí. Eu vi só o discurso do Bolsonaro, não vi mais nada do que aconteceu ali, mas eu continuo achando que tanto dele quanto do Trump e de todo esse pessoal são discursos reativos. Isso sempre me incomoda. Entendeu? Não são nunca discursos propositivos, são reativos. Então, o que está acontecendo no mundo é essa coisa curiosa e que, para mim, eu acho nefasta. Entendeu? Porque, em vez de se discutir os grandes temas, os grandes dilemas que estão no ar aí, que não são poucos, né, fica essa coisa, quer dizer, o discurso da direita é um discurso anti-esquerda e o discurso da esquerda é um discurso anti-direita. E exclusivamente isso. Né? Ninguém sai disso. Né? Então fica com aquelas tapeações pela falta de temas onde eles possam mostrar desempenho ou qualquer outra coisa propositiva, né? A esquerda apela para aquele baralhinho dela, né? Gênerismo, e não sei o quê. Então, isso é um tipo de discurso atritivo, né, que tem por função, exatamente na minha visão, para mim isso é muito claro, né, tem por função desviar dos temas reais, porque sobre os temas reais a esquerda fica numa desvantagem enorme para conversar, né, porque não tem desempenho para apresentar, não tem proposta, não tem nada, né? São os temas delas, com exceção do ambiental, que tem um pé na realidade, mas que quando chega no nível das propostas também cai
num discurso meramente atritivo e não propositivo de realmente contemplar soluções, e fica esse ping-pong, entendeu? Por um lado e por outro. E o discurso do Bolsonaro me deu essa exata impressão. É muito parecido com o discurso do Trump para a condição daí, né? Os temas são os mesmos, sempre girando em torno desses factoides que são essas invasões para lá e para cá. Nada se discute dos problemas reais, que são tremendos e que estão aí na cara de todo mundo. Isso me deixa preocupado. Paulo, deixa eu dividir aqui a tela. Eu só, assim, aproveitando essa levantada que o Fernão falou, eu no CIPEC, Fernão, eu procuro assistir às palestras, né? E eu não fico nos corredores conversando com o pessoal e tal. E o Paulo, até eu encontrei com o Paulo, a gente... Pode falar, ao contrário do Paulo, né? Que esse CIPEC quase não conseguiu assistir palestra. O Paulo ele fica andando pelos corredores, encontrando a opção de gente e tal, e todo mundo quer falar com ele, tirando foto. Aí eu já fico dentro do auditório e vendo as palestras. Eu já fiz isso 2 vezes. E agora também eu tenho que reconhecer que quando eu saí no corredor, encontrei o Paulo ali, aí tive a oportunidade de fazer uma ótima entrevista junto com ele, com o Joshua do Epoch Times, então foi sensacional. Filho, Mas eu quero só te dizer, Fernão, o seguinte, que ouvindo as palestras, eu percebo sim que o Partido Conservador aqui nos Estados Unidos, ele se organizou em vários temas, em várias propostas. Ele tem feito um trabalho agora que retomou, né, a liderança da Câmara dos Deputados, da House, né? E por causa disso, inclusive, nós vamos falar alguma coisa mais à frente, como alterou a questão, por exemplo, da narrativa de uma insurgência comparada até com 11 de setembro ou com a Guerra da Secessão que o Partido Democrata e o mainstream jornalístico fez em relação ao evento do 6 de janeiro de 2021. Isso mudou agora com as imagens que foram liberadas, isso remete até a CPMI lá no Brasil, mas o que me chama a atenção nessas palestras, Fernão, é justamente a parte propositiva que eu ouvi. Então, a palestra e o discurso, né, no auditório principal, para mim, que foi o destaque, disparadamente, não foi o do Trump, não foi o do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, ele não agregou nada de conhecimento. Tudo que ele falou ali, ele já tinha falado em outras oportunidades. Como eu disse, para mim o diferencial foi a postura do Bolsonaro, que me surpreendeu a forma como ele já estava aparentemente pronto e psicologicamente para retornar ao Brasil. Mas no que diz respeito ao CIPEC mesmo, Fernão, para mim o ponto alto foi a palestra do Vivek Ramaswamy. Eu não sei se o Paulo assistiu. Eu parei depois para assistir e ia citar exatamente a parcela do... Para mim foi a palestra do Vivek. Para mim foi o ponto alto. E o Vivek, desculpa